Tá ótimo. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos proteja. Nesses breves minutos, que buscamos através do pensamento e sobretudo do sentimento, uma profunda, humilde e objetiva comunhão com seu coração. Uma vez que temos necessidade de aprender a pedagogia do Cristo. Amor, caridade e perdão. Perdão que nos liberta das nossas imperfeições. Perdão que nos desprende das algemas da indiferença, da mágoa. Amor que nos educa para a imortalidade e caridade. Pois não vivemos nunca, jamais, sós. Mas necessitamos e precisamos uns dos outros. Então eu convido os amigos, aqueles que se sentirem à vontade, a fechar os olhos, a mentalizar Jesus, nosso mestre, nosso irmão maior, a equipe espiritual desta casa de caridade. E rogamos a Ti, Senhor, primeiramente, abençoa-nos, Jesus, o espírito ainda imperfeito. Nesses minutos de reflexão que buscamos a comunhão com o Teu coração, Mestre, ajuda-nos a alijar do nosso pensamento e do nosso coração qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de julgamento, qualquer tipo de sentimento precipitado que não nos deixa interpretar e sentir a Tua sublime presença. Jesus, visita nesse momento o santuário da nossa consciência. Como o Senhor falou aos discípulos, Mestre, fala ao nosso coração e dá-nos coragem para seguir em frente e praticar os Seus ensinamentos. Aqueles, Senhor, que ficaram em casa, visita os nossos amados. Que esse pão espiritual que aqui será compartilhado, Senhor, possa chegar até a nossa casa. E da mesma forma que o Senhor partiu o pão com os discípulos a caminho de Emaús, ensina-nos, Jesus, a repartir também esse pão com o nosso espírito, com aqueles a quem amamos. Anjo tutelar do Brasil, Ismael, inspira-nos a fidelidade ao trabalho, à codificação. Ao nosso professor Allan Kardec, aonde você estiver, professor, inspira-nos e ampara as nossas palavras. Instrumento ainda imperfeito, o que nós queremos é refletir a sua verdade, a sua sinceridade, para iluminar as nossas almas. E com a oração que você nos ensinou, Jesus, nós damos por aberto o trabalho de hoje. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, pois que vosso é o reino, o poder e a glória hoje para todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Um prazer, uma alegria poder estar reunido aqui com os irmãos, com os amigos. Se há 2000 anos atrás o marido saía de casa e falava para a esposa: amor, eu vou pregar o evangelho, mas não é certeza que eu volto, Hoje a gente é recebido com amor, com carinho, e é certeza que seremos recebidos com flores, com amor. Gratidão, Léo, muito obrigado, querido. Muito obrigado, Vanessa, Kleber, aos amigos que nos proporcionam esse momento. E como a amiga falou, a reflexão de hoje vai se basear no capítulo 19 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Fé.
mãe da esperança e da caridade. Aí eu proponho para os amigos a reflexão. Como que nós podemos compreender ou interpretar a fé como mãe? Porque é uma afirmativa. Fé, mãe da esperança e da caridade. No item 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos propõem a fé como mãe. Por que a fé seria mãe? Nós, há muito tempo, compreendemos fé como acreditar, cogitar. O que é fé? Eu acredito, eu cogito, mas os Espíritos colocam a fé como mãe. E para meditarmos nessa primeira palavra, mãe, qual o papel da mãe na terra? Quais são os seus deveres, suas obrigações? A mãe tem o papel de educar. A mãe tem o papel de corrigir. A mãe tem o papel de instruir, mas, sobretudo, a mãe tem o papel de amar. E nós vemos que a fé espírita, de fato, ela se coloca, segundo os Espíritos, como mãe na nossa encarnação. Porque da mesma forma que a mãe corrige, a nossa consciência, onde estão esculpidas as leis de Deus, justamente na nossa consciência, ela deve velar sobre nós como uma mãe. A fé deve nos corrigir. A fé deve nos orientar. A fé deve nos instruir, mas, sobretudo, a fé nos ensina a amar. Proposta que talvez dificilmente encontraríamos em outro lugar, os Espíritos nos colocam a fé como mãe. Porque além de instruir, além de corrigir, além de educar, a mãe, ela tem como fundamento principal amar, cuidar, zelar, abraçar. E nós vemos que no Evangelho do Cristo, antes mesmo dele instruir a mulher adúltera, o que ele faz? Ele estende a mão para ela. Ele levanta ela, devolve a ela a sua dignidade. Devolve a ela o direito à vida. O que ele faz? Ele acolhe. Como a mãe acolhe os seus filhos em um momento de dificuldade, o Cristo faz a mesma coisa com a mulher adúltera. Não somente com ela, mas em outras passagens do Evangelho. Antes de instruir ou de orientar, o Cristo ele acolhe. Que é justamente o papel da mãe, que é justamente o papel da fé. Então os Espíritos, eles propõem para a gente um contexto diferente de fé. Porque quando nós colocamos a fé como mãe, nós temos que ter a constante vigilância perante os nossos atos. Constante vigilância perante os nossos atos. Mas e a palavra fé? Qual o seu significado? Do latim fides, tem o significado de lealdade. Lealdade. Fidelidade. Portanto, muito mais do que crer ou acreditar, a fé é o ato do Espírito que em profunda lealdade e em profunda fidelidade abraça os princípios. E começa, portanto, a ser fiel e leal àquilo que abraçou. Mas a pergunta que nós devemos fazer a nós mesmos: a quem eu sou fiel? A quem sou leal? Às paixões, ao ouro, à prata, às emoções? Quem, portanto, sigo? A quem, portanto, sou fiel? É por isso que Allan Kardec vai colocar no mesmo capítulo 19, condição da fé inabalável. E para que as nossas palavras não fiquem rasas e sendo fiel à palavra de Allan Kardec, na condição da fé, que precisa ser inabalável para a sustentação ao longo da encarnação, ele nos diz: a fé precisa uma base, e essa base é a perfeita inteligência daquilo em que se deve crer. A fé precisa uma base. E a base da fé é a perfeita inteligência daquilo em que se deve crer. O que o codificador está falando para a gente? Que a base da fé é a inteligência.
A base da fé é a inteligência, o norte da fé é a inteligência. Mas qual o significado da palavra inteligência? Se buscarmos no dicionário, inteligência significa profunda compreensão e entendimento daquilo em que se busca. Logo, a inteligência é a compreensão e o entendimento desenvolvidos. Podemos aqui pensar que quem compreende dá passos seguros ao seu objetivo. Quem tem entendimento sabe para onde vai. Porque o contrário de entendimento é andar no escuro. E, portanto, a dúvida nos toma e ficamos na insegurança. E a insegurança não é uma condição para a fé inabalável. Se voltarmos no início da nossa reflexão, a mãe, ela não quer educar o seu filho com insegurança. Ela busca o quê? Bases seguras para educar os seus filhos. Busca compreensão, busca entendimento, pensa no futuro do filho. Que creche vai colocar? Com quem vai ter aula? Quais são os amigos que o meu filho ou minha filha está se relacionando? O que ele vai fazer amanhã? Olha a mãe buscando segurança, compreensão, entendimento para que o filho tenha um futuro sólido. É justamente o que deve se dar com a nossa inteligência. Devemos ter entendimento, compreensão. Sou eu quem estou dizendo? Não, é Allan Kardec o significado da palavra inteligência. Mas muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Se Kardec define a base da fé como a inteligência, que é Deus? Inteligência suprema. Segunda parte do Livro dos Espíritos, que é o Espírito, o princípio inteligente do universo. Logo, nós herdamos em germen, latente no nosso espírito do Pai, a inteligência. Aí eu proponho para os irmãos a reflexão. Se herdamos de Deus, segundo o Livro dos Espíritos, a inteligência, é justo negligenciarmos a nossa inteligência? É justo excluirmos e deixarmos de lado a compreensão, uma vez que o Espírito é o princípio inteligente do universo, que avança na evolução, com o objetivo de desenvolver essa inteligência, que nada mais é do que as faculdades que herdamos de Deus, nosso Pai, com o objetivo de alcançarmos a pureza ao longo dos milênios e milênios e milênios incontáveis. Mas continua o codificador: para crer não basta ver, é preciso sobretudo compreender. Para crer não basta ver, é preciso sobretudo compreender, porque muitos viram o Cristo de Deus andar pela terra, levantar os paralíticos, abrir os olhos aos cegos e mesmo assim não creram. Porque não é um movimento que se dá fora, mas um movimento que se dá dentro da própria alma. Para crer não basta ver, é preciso sobretudo compreender. Porque quem compreende alcança algo que falta muito na nossa vida, que é a segurança e a certeza. E quem tem segurança começa a dar o próximo passo, que é a paz de espírito. A paz de espírito, que vem justamente da segurança, que nasce da compreensão. A obra da fé. Buscamos a fé, praticamos a fé, degustamos da obra da fé. Alcançamos os princípios da certeza, da compreensão. Começamos a galgar para a paz de espírito. Mas, para que a nossa reflexão possa estar ainda mais embasada, Allan Kardec define a fé, que a base da fé é a inteligência, mas o Cristo, no livro Boa Nova, no capítulo Comunhão com Deus, ele tem um diálogo que é fundamental, que é justamente uma chave para aprofundarmos ainda mais na importância que tem a nossa inteligência, isto é, na importância que tem aquilo que herdamos de Deus, nosso Pai. Então, no capítulo Comunhão com Deus, em um breve diálogo com João, mas profundo em sua substância, Jesus tem uma afirmativa para João. E Jesus afirma para João, porque nesse diálogo eles estão falando de prece.
E João tem dúvidas sobre a prece. João tem dúvidas sobre como se deve dar a prece. Então Cristo traz uma afirmativa. João, é que cada criatura deve estabelecer o seu próprio caminho para o mais alto, erguendo em si mesmo o santuário divino da fé e da confiança. Erguendo em si mesmo o santuário divino da fé e da confiança. O que significa isso? Uma realidade dura. Essa primeira afirmativa do Cristo é uma dura realidade, porque aquele que busca edificar a sua felicidade, colocando a responsabilidade dos seus deveres na mão de quem está dentro de casa, vai se frustrar. Porque não é isso que o Cristo fala. O Cristo afirma é que cada criatura deve estabelecer o seu próprio caminho. Ou seja, nós temos deveres e responsabilidades. Eu digo isso porque é natural que nós venhamos exigir amor, carinho, atenção do próximo, uma vez que é nossa responsabilidade dar isso primeiramente para nós. E nós vemos que o movimento espírita é um movimento de conscientização, porque aquele que verdadeiramente busca a libertação, o espiritismo, através do seu conhecimento, começa a nos colocar no nosso devido lugar. Começa a nos posicionar e nos situar aonde nós estamos, quem verdadeiramente nós somos. Ele começa a dissipar as nossas ilusões. A afirmativa do Espírito de Verdade, no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Os Espíritos do Senhor vêm justamente dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Responsabilidade. Cada um deve edificar o seu santuário divino. Mas continua o Cristo. Nesse santuário divino, de fé e confiança, onde interprete sempre a vontade de Deus com respeito ao seu destino. O santuário divino a que o Cristo se refere é justamente a nossa consciência, que ao longo do tempo, ao contato das circunstâncias, com o estudo, com a fé, com a obra da fé, ela vai se expandindo. E olha o que ele fala, onde interprete sempre a vontade de Deus. Interpretar remete o quê? Remete justamente à inteligência. A criança, quando dá os seus primeiros passos na escola, ela precisa o quê? Aprender o abecedário, para que possa interpretar o que a língua portuguesa lhe coloca. E aquele que deseja a comunhão com Deus, aquele que deseja a fé, segundo as palavras do próprio Cristo, deve fazer o quê? Buscar o conhecimento para que no seu santuário de fé, interprete o diálogo de Deus com a criatura. Aqui nós temos o capítulo 5 do Sermão da Montanha. E entrando no teu quarto íntimo, o quarto que se refere justamente ao nosso espírito, ao nosso pensamento, ora em secreto, que em secreto Deus te responderá. Em secreto Deus te responderá. Importante isso, né? Porque Deus responde, Deus não obriga, Deus não violenta. Deus te dá uma resposta e fica ao seu livre-arbítrio acatar aquilo que você interpretou de Deus. Olha como o Espiritismo vai nos situando. E olha como a fé tem tudo a ver com a mãe, porque a mãe tem o papel de mostrar a responsabilidade para o seu filho ou filha que tem perante a vida. E é a mesma coisa que Deus faz conosco. Mas continua os Espíritos. É preciso, pois, que essa base seja forte e durável, diz os Espíritos. Porque se a menor dúvida vier abalá-la, em que se torna o edifício que construíste sobre ela? Se a menor dúvida vier abalá-la, dizem os Espíritos, em que se torna o edifício que construíste sobre ela? Voltamos novamente ao Evangelho do Cristo. E então, aquela casa foi edificada sobre a areia, o edifício. E correram sobre elas os ventos, e correram sobre elas as chuvas, e grande foi a sua queda, porque estava com seu edifício, com a sua casa alicerçado sobre a areia.
O edifício é justamente os fundamentos, os princípios que abraçamos. Quando os princípios que abraçamos se resumem e ficam circunscritos à teoria, sem a vivência da prática que traz a autoridade da experiência, no primeiro sopro das provas, das expiações, aquele edifício tomba. Porque não foi alicerçado sobre a rocha. Mas aí vem a outra passagem do Cristo. Mas aquele que edificou a sua casa sobre a rocha. Correram sobre ele os ventos, as chuvas, e aquela casa não caiu, porque estava alicerçada sobre a rocha. Alguém já pesquisou quanto tempo demora para uma rocha ser rocha? Sabe por que eu falo isso? Porque a fé, ela não é instantânea, né? Vou no centro espírita amanhã, nossa, eu estou com uma fé tinino, ó. Não é assim. Se a rocha é justamente uma referência de que a fé é uma construção do tempo. A fé abraçada na disciplina e na organização diária, com a constante vigilância sobre a consciência, ela vai se moldando, como a rocha demora séculos e milênios para se moldar. Olha que referência bela do Cristo, alicerçada sobre a rocha. Fé não é instantânea, o amor não é instantâneo, a esperança não é instantânea e a caridade também não. Realidade escondida em uma figura do Cristo. Se a fé é mãe e tem como base a inteligência, tem como filho, segundo o próprio título, esperança e caridade. Alicerçando, portanto, a nossa fé no conhecimento, na compreensão e no entendimento que nos traz a base segura para darmos os primeiros passos, temos, portanto, como consequência, como filhos da fé, a esperança e a caridade. O que podemos entender como esperança? Condição daquele que espera em paz de espírito. Atitude que exprime total confiança e entrega à vontade de Deus. Atitude que exprime total confiança e entrega à vontade de Deus. Consequência, atitude que exprime total confiança, porque depois que a fé começa a ser alicerçada, começa a ser construída, essa atitude que exprime total confiança em Deus é justamente a palavra de Maria nas bodas de Caná. Fazei tudo o quanto ele vos disser. Exprime total confiança, total entrega. Ou Maria, em um diálogo com o bom Espírito que veio revelar, faça-se na escrava a vontade do Senhor. Total confiança e entrega à vontade de Deus. Antes de chegarmos a esse passo, é preciso que observemos o primeiro sermão da montanha que se refere à humildade. Bem-aventurados os pobres de espírito. Que é a humildade? Que é a humildade? A humildade é justamente saber quem nós somos e saber que nós não temos essa ou aquela capacidade. É ter entendimento de que necessito de Deus. Necessito de bases. Tenho necessidades. Aquele que é humilde tem como norte a verdade primeiro perante a si mesmo. E a minha verdade é que conheço os meus defeitos. Se conheço os meus defeitos, conheço as minhas necessidades. Se conheço as minhas necessidades e carências, sei por onde começar. Longe do orgulhoso que acredita tudo saber, que acredita ser e estar acima de todos, ele não enxerga os seus defeitos. E passam-se os anos, é a nossa condição no mundo de provas e expiações. Passam-se os anos, passam-se os séculos, passam-se as encarnações e ele derrapa sempre nos mesmos defeitos. Porque não enxerga. São os cegos guiando outros cegos. Atitude que exprime total confiança. Daí o imperativo. Primeira virtude, humildade.
Portanto, novamente relembramos a palavra do Cristo. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Para antes de ir ao Cristo, é preciso reconhecer as nossas necessidades. É preciso reconhecer as nossas carências, e isso denota humildade. E reconhecendo as nossas carências e as nossas dificuldades, então acontece o vinde a mim. Segundo ponto, boa vontade. Força de vontade. Então a pessoa precisa se levantar e ir até o Cristo. Porque ele estendeu a mão para o paralítico. Ele não levantou o paralítico e não pegou no colo. Ele estendeu a mão e o paralítico então levantou. Mas antes do paralítico chegar até ali, primeiro passo que ele deu, humildade, ele reconheceu que ele tinha necessidade do Cristo, o Messias, que ele já tinha certeza que era. Segunda coisa, força de vontade. Sabe por quê? Porque o evangelista, ele fala que a única mão mirrada que ele tinha, ele tentava tirar a palha do teto. E tinha 4 pessoas carregando ele. Olha que bonito isso. A força de vontade. Essa mão dele, mirrada, tentando tirar a palha, mostra que ele tinha força de vontade, ele queria ajudar. Os 2 pontos principais. Então Cristo estendeu a mão e ele se levantou. O Cristo estendeu a mão para a mulher adúltera e ela se levantou. Ah, aquela história, né? Quando você não vê as suas pegadas na areia, o Cristo está te carregando no colo. Ai, que bonito. Não é bem assim. Não é bem assim. Porque no capítulo 3 do Livro dos Espíritos, no objetivo da encarnação, os Espíritos grifam a palavra mérito. E mérito está relacionado com responsabilidade. Ele tem méritos porque ele trabalhou. Ele tem méritos porque ele merece. Ninguém vai fazer por nós aquilo que nós precisamos fazer. E outro filho da fé, da mãe, a caridade. Condição daquele que tem amor incondicional, que encontra prazer e felicidade em cumprir os desejos de Deus. Olha que diferença. Condição daquele que tem amor incondicional para com todas as criaturas. Para com todas as criaturas, amor incondicional. Pai Francisco, volta-nos, ensina-nos a verdadeiramente amar as criaturas como o Senhor bem amou. A cantar o hino de amor como o Senhor bem cantou para os pássaros, para os homens. A se aproximar da miséria e dar os banhos de esperança e caridade que só o Senhor sabia dar. Ensina-nos, Pai Francisco, o verdadeiro sentido da caridade. Porque ele, Francisco de Assis, a reencarnação de João Evangelista, o êmulo, o porveleiro, aquele que trouxe o hino da fé e do amor, bem nos ensinou a semelhança do Cristo, o que é o verdadeiro sentido da palavra caridade. Então, quando a gente cita amor incondicional, é amor incondicional a todas as criaturas. Os cachorros da nossa casa, principalmente aqueles que gritam, aqueles que falam palavrão, aqueles que apontam o nosso dedo, que nada mais são do que crianças pedindo atenção e amor. Pois aqueles que mais gritam, aqueles que mais fogem, são crianças necessitadas de disciplina e de amor. Necessitadas da pedagogia do Cristo. Porque não há uma criatura que resista ao toque do amor, pois está no seu espírito, faz parte da sua matriz espiritual. Não há ninguém que fuja do determinismo divino, que é o progresso. Então os Espíritos nos afirmam: a fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, não deve se entorpecer. Uma frase. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, não deve se entorpecer. Dada essa introdução ao título da mensagem, onde se dá o torpor da fé? Porque para ser proveitosa deve ser ativa, não deve se entorpecer. Que torpor é esse
Se a base da fé é a inteligência, o torpor se dá justamente na consciência e no sentimento, na matriz da inteligência. Agora meditamos, pensemos. Um médico, um cirurgião, que deixa de lado os princípios abraçados, que não honra o seu CRM que paga anualmente. Fala, não vou usar do bisturi. Pega uma faquinha de corte para a gente... Tem sentido isso? Não tem. Não tem sentido. Porque não está utilizando da inteligência. Está deixando de lado a compreensão e o entendimento. Um enfermeiro, um técnico de enfermagem que negligencia os cuidados com base na compreensão e no entendimento. O que acontece? Uma mãe, um pai, que deixam de lado a compreensão e o entendimento. Um casal que deixa com que a inveja, o ciúme, esse sentimento tome posse do relacionamento, na ilusão, porque o ciúme é justamente acreditar que o outro te pertence, né? Então o outro não tem livre-arbítrio, o outro te obedece, o outro é seu. Olha que torpor. Não pode se entorpecer. Mas qual a consequência do ciúme no casamento? Brigas. E se não houver o ato de humildade para que cada um reconheça o seu erro, é aquilo que o Evangelho segundo o Espiritismo afirma. O divórcio só vem separar aquilo que já estava separado há muito tempo. Não sei o que estou falando, é só olhar o Evangelho segundo o Espiritismo. Só vem separar aquilo que já estava separado há muito tempo espiritualmente. O que acontece com um pai que deixa o torpor tomar conta da sua fé e cria o filho para si e não para o mundo? Infelizmente, ele poda as pernas desse filho. Porque não colocando ele na condição de caminhar e enfrentar as dificuldades da vida, como um bebê, independente da sua idade, ele supre todas as suas vontades, não necessidades. Porque uma coisa é você dar o que precisa, outra coisa é você dar o que quer. Porque a obrigação de pai e mãe é dar o que o filho tem necessidade material, espiritual e moral. Não dar o que quer. Olha o torpor, então ele poda. Aí quando vem a primeira dificuldade da vida, não tem capacidade, infelizmente, para lidar. Não consegue se desprender. Por quê? Porque a fé, para ser proveitosa, ela deve ser ativa, ela não deve se entorpecer. Não deve se entorpecer. É por isso que, novamente, nós voltamos ao ponto do início da nossa reflexão. O Espiritismo é um movimento de conscientização dos espíritos. Movimento de conscientização significa ser claro e objetivo do que precisamos fazer, do que somos e quais são os nossos deveres. Daí nós lembramos o conselho do Espírito de Verdade, que todos nós da Casa Espírita conhecemos, no seu capítulo 6 de Evangelho segundo o Espiritismo. Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. Instrução. Mas quando o torpor toma conta da nossa inteligência, não precisa de instrução. Então a pessoa ela é podada. Podada. Mais do que isso, se nós vimos a base da fé com Allan Kardec, se nós vimos o Cristo se referindo a João na interpretação de um diálogo com Deus, eu queria saber se alguém já viu a fé no movimento da natureza. Alguém já viu a fé no movimento da natureza? Mas é o que Emmanuel nos afirma no livro Pensamento e Vida. Mais do que intelectual. E na dificuldade de degustarmos da obra da fé, Emmanuel prova, através de uma lógica perfeita, que a fé ela está nos movimentos naturais da própria natureza. Pasmem. Porque se achávamos que fé era cogitar ou acreditar, ela está mais perto de nós do que nós imaginamos. Então, no livro Pensamento e Vida, no capítulo Fé, Emmanuel nos traz a seguinte afirmativa: a fé é força que nasce com a própria alma. Certeza instintiva na sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida. A fé é força que nasce com a própria alma.
certeza instintiva na sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida. Então ele nos traz uma frase que é a chave para alcançarmos reflexões maiores em torno da fé. Todas as operações da existência, todas, deixa só, plural, todas as operações da existência se desenvolvem de algum modo sob a energia da fé. Aí ele põe um ponto final, porque isso aqui é uma afirmativa, não é uma interrogação, é uma afirmativa. Todas as operações da existência, de algum modo, se desenvolvem sob a energia da fé. E olha o exemplo que ele dá. Confia o campo no vigor da primavera e cobre-se de flores. Confia o campo no vigor da primavera. Ou seja, se nós somos o campo e estamos passando por um inverno, nós temos certeza de que virá uma primavera. Primavera, verão, outono, inverno. Mas é uma certeza. Veja só, não é uma dúvida, não é uma insegurança. É uma certeza. É por isso que ele usa a palavra confia. Confia o campo no vigor da primavera e cobre-se de flores. Porque nos invernos da nossa vida, quando temos certeza que aquilo vai passar, não tem por que ficar chorando de maneira angustiada. Não tem por que perturbarmos o nosso espírito e aqueles que estão ao nosso redor, uma vez que virá uma primavera para todos nós, porque é uma certeza, é questão de confiança. Eu confio, e quem confia tem paz de espírito. É o faça-se no servo a vontade do Senhor. É o fazei tudo quanto ele vos disser, que diz Maria. É a afirmativa dos bons espíritos aos pastores. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Porque com confiança, humildade e boa vontade, nós não conseguimos dimensionar até onde nós podemos chegar. Mas além disso, Emmanuel traz outro exemplo maravilhoso. O tronco podado oferece frutos iguais àqueles que produzia antes do golpe que o mutilou. E aqui nós podemos fazer uma ponte. Porque no Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos afirmam para a gente, a fé é a base da regeneração. Terceiro item, a fé é a base da regeneração. E olha que frase. O tronco podado oferece fruto iguais àqueles que produzia antes do golpe que o mutilou. Se o tronco podado nasce de novo, o que Emmanuel está falando aqui? O que o Evangelho está falando? Ele se regenerou e ofereceu frutos iguais a oferecia antigamente. Como que nós podemos pensar sobre isso? Com as suas raízes profundas fincadas na terra e recebendo da terra os nutrientes necessários para que possa se desenvolver naturalmente. O tronco nasce novamente e oferece fruto iguais àqueles que o mutilou. Reencarnação. Porque nós nascemos novamente, constantemente, nos regeneramos constantemente. Para que possamos entender isso de maneira objetiva e simples, além da reencarnação, dentro do item proposto, dentro da fé, se imaginarmos que o Cristo, como ele se colocou como grande videira, e nós somos, portanto, seus galhos, todo aquele espírito que permanece com as suas raízes fincadas na grande videira que é o Cristo, naturalmente se regenera ao longo das décadas. Se regenera, se levanta, porque com as suas raízes espirituais fincadas na grande videira que é o Cristo, na esperança, na caridade, no amor, no perdão, ele tem facilidade para se desamarrar das mágoas, dos ressentimentos do passado, porque perdoa e sabe que o determinismo divino é o progresso e avança constantemente com os frutos da caridade. De forma mais objetiva, sabe aquela mãe que a gente olha assim e fala, meu Deus, como que ela passou por isso? E ela não ficou amarga, não. Ela oferece os frutos do abraço. Aquele colo materno, que você fala, meu Deus do céu, essa mulher passou por isso, e consegue ser amorosa, carinhosa.
é o tronco que, com as suas raízes fincadas no Cristo, consegue continuar oferecendo o mesmo fruto, porque antes tinha sido mutilada por um marido ingrato e irresponsável. Antes tinha sido mutilada por uma expiação dura ao longo da vida. O gigante deitado, quem já ouviu falar? Jerônimo Mendonça. Não temos ali um tronco podado que, com as suas raízes fincadas no Cristo, oferecia os frutos da esperança e da caridade? Assim que se dá, meus amigos, na base da regeneração. Porque o casal que abraça como princípio a unidade da fé, ele se regenera e se renova constantemente. Então o marido vai lá no seu desatino, toma atitudes desnecessárias, mas no princípio da humildade, com as suas raízes fincadas na fé, amor, me desculpa, me perdoa, eu errei, me dá um beijo, me dá um abraço, eu vou fazer diferente, tenha paciência comigo, por favor, tenha paciência comigo. Olha que diferença, olha a regeneração da fé, olha porque eles falam que a fé é a base da regeneração. Mesma coisa com a mulher, amor, me perdoa, realmente eu errei, eu vou fazer de novo, não posso falar que eu não vou fazer de novo, mas tenha paciência comigo, eu vou me esforçar para mudar, se não for nessa, vai ser numa próxima. Um exemplo disso, olha a Lívia e Emmanuel, olha Emmanuel na personalidade de Públio Lentulus, e ainda assim conseguiu ela falar para ele: alma gêmea de minha alma, flor de luz da minha vida, sublime estrela caída das belezas da amplidão. Quando eu errava no mundo, triste só no meu caminho, chegaste devagarinho e me encheste o coração. Vinha das bênçãos dos deuses, da divina claridade, tecer-me a felicidade em sorrisos de esplendor. És meu tesouro infinito, juro-te eterna aliança, porque sou tua esperança, como és todo meu amor. Alma gêmea de minha alma, se eu te perder algum dia, serei a escura agonia da saudade dos teus véus. Se um dia me abandonares, luz terna dos meus amores, hei de esperar-te entre as flores, na claridade dos céus. E de fato, ele a abandonou. Porque 10 anos ela foi escrava de Públio Lentulus. Hei de esperar-te entre as flores, na claridade dos céus. E ela esperou. Desencarnando como mártir do Cristo, ela o esperava pacientemente entre as flores, na claridade do plano espiritual. Porque o amor, ele une, ele não separa. O amor, movido de piedade, ele une o espírito cada vez mais, aquele espírito que passa por necessidade, porque ele é movido de profunda piedade, e ele não quer se afastar daquele que está no lodo, porque ele quer ajudar. Por quê? Porque o amor cobre a multidão dos pecados. O amor cobre a multidão dos pecados. A fé é a base da regeneração, afirmam os Espíritos. Mas Emmanuel traz no final da mensagem um exemplo que cabe muito na nossa vida diária. E, em particular, é o que eu acho mais bonito. Mais bonito. A fonte alcança o rio, desfazendo no próprio seio a lama que lhe atiram. A fonte alcança o rio. A água é o elemento que está em toda a nossa natureza e todo ser vivo necessita dela. Todo ser vivo necessita da água, da mesma forma que todo espírito necessita de Deus. Desfazendo no próprio seio a lama que lhe atiram. Como nós podemos entender isso dentro da esperança da caridade? Ora, se jorra do nosso coração a água abundante do Cristo, se nós bebemos dessa água, como a mulher samaritana, e todo aquele que beber dessa água, jorrará nele uma fonte que brotará para a vida eterna. Aquele que bebe dessa água, em verdade, não tem mais sede, desfazendo nela a lama que lhe atiraram.
Se nós bebemos dessa água que nos regenera, a caridade tem o papel de fazer o quê? Se pegarmos a lama como a mágoa, se pegarmos a lama como a ofensa que nos atiram, a caridade tem o papel de fazer o quê? De desfazer essa lama, desfazer essa lama. A fonte alcança o rio, desfazendo no próprio seio a lama que lhe atiraram. É o exemplo da mãe. É o exemplo da mãe, que desfez no seio do seu coração, que transporta abundantemente de esperança e caridade, as dificuldades que o marido, infelizmente, longe do caminho, fez com que ela passasse. Desfez no seio do seu coração, entre a fé, a esperança e a caridade, a dura lama que lhe atiraram. A fonte alcança o rio e o rio alcança o mar imenso da sabedoria humana, segundo as palavras de André Luiz, no livro Nosso Lar. Porque se somos um rio, Deus é o mar imenso da sabedoria, aonde vamos nos confundir inteiramente com o seu amor, conhecendo as profundezas que habita no coração de Deus, nosso Pai. E para finalizar as nossas reflexões, gostaria de trazer um último poema, prometo que é o último, de Castro Alves. Sintetizando nesse poema a evolução do espírito que todos nós passamos. Há mistérios peregrinos, nos mistérios dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Buscamos na humanidade as verdades das verdades, sedentos de paz e de amor. Mas em meio aos mortos-vivos, somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita, em que o espírito se agita nas tramas da evolução. Oficina onde a alma presa forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. É a gota d'água caindo no arbusto que vai subindo pleno de seiva e verdor. É o fragmento do estrume que se transforma em perfume na corola de uma flor. A flor que terna expirando, cai ao solo fecundando o chão duro que produz, deixando um aroma leve nas aragens que passam breves nas madrugadas de luz. É a rija bigorna, o malho, pelas fainas do trabalho e a enxada trazendo o pão. É o escopro dos escultores, transformando pedras em flores, em carraras de eleição. É a dor que através dos anos, dos algozes, dos tiranos, anjos puríssimos faz, transformando os neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz. Tudo evolui, tudo sonha, na sua imortal ânsia risonha, de mais subir, mais galgar. A vida é luz, esplendor, Deus somente é o seu amor e o universo é o seu altar. Na terra às vezes se acendem radiosos faróis que esplendem dentro das trevas mortais. Suas rútilas passagens deixam fulgores em reflexos perenais. É o sofrimento do Cristo, portentoso, jamais visto no sacrifício da cruz, sintetizando a piedade, cujo amor, a verdade, nenhuma pena traduz. É a Anchieta dominando, a ensinar, catequizando o selvagem infeliz. É a lição da humildade, de extremosa caridade do pobrezinho de Assis. Mas uma excelsa voz ressoa, no universo inteiro ecoa, para frente caminhai. O amor é a luz que se alcança. Tendes fé, tende esperança, para o infinito marchai. Que Jesus nos abençoe a todos, que assim seja.